Olá, a gente vive nesse embate, né? De um lado a fé, com histórias de curas, eventos que parecem impossíveis, os milagres, do outro a ciência, com as leis da natureza que dizem, olha, isso aí não tem como acontecer. Mas e se essa briga toda for, na verdade, um mal entendido? E se os milagres não forem uma quebra das regras do universo, mas sim a manifestação de regras que a gente ainda nem descobriu? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a pergunta que fica martelando na cabeça de muita gente. Quando acontece algo que desafia tudo que a gente aprendeu na escola sobre como o mundo funciona, a primeira reação é chamar de sobrenatural, uma coisa de outro mundo. Mas o Espiritismo, lá na obra A Gênese de Allan Kardec, oferece um outro ponto de vista, um que não pede para a gente desligar o cérebro, muito pelo contrário. Para a gente desenrolar essa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai encarar esse paradoxo do sobrenatural. Depois, vamos ver como a ciência e o espírito podem andar de mãos dadas. Aí, a gente entra na parte da matéria do mundo espiritual. Parece estranho, mas faz sentido. Com isso, vamos ver como os fenômenos se explicam e, por fim, vamos fechar com uma reflexão sobre qual era a verdadeira grandeza de Jesus. Ok, vamos começar direto no ponto de conflito. A nossa mente é lógica, né? A gente tende a rejeitar aquilo que não tem explicação. Então, quando aparecem esses fatos ditos sobrenaturais, é normal a gente descartar, achar que é truque, alucinação. Faz parte. Mas será que negar um fato só porque a gente não conhece a causa é o melhor caminho? E aqui está o pulo do gato da proposta espírita. O que hoje parece sobrenatural, amanhã pode ser só natural. Pensa só, se alguém visse um raio laser ou uma chamada de vídeo uns 300 anos atrás, ia achar que era bruxaria, com certeza. A Gênese usa exatamente essa lógica para os milagres. Eles não seriam uma falha no sistema de Deus, mas sim a aplicação de leis universais que a nossa ciência ainda não mapeou. E isso nos leva a um ponto-chave, essa relação entre a ciência que a gente estuda e o estudo do espírito. Longe de serem rivais, a ideia é que elas são, na verdade, complementares, cada uma olhando para um lado da mesma moeda, da mesma criação. A coisa fica bem organizada assim, olha só. De um lado a gente tem a ciência, focada em entender as leis da matéria, o mundo que a gente pega, mede, pesa. Do outro lado, o espiritismo, que se propõe a estudar as leis do princípio espiritual, o mundo das inteligências, da vontade, das causas por trás das coisas. Um olha o efeito, o outro investiga a causa. E essa citação do Kardec, olha, ela é perfeita, resume tudo. Ele está dizendo que uma sem a outra fica manca. A ciência, sozinha, chega numa parede quando encontra fenômenos que a matéria não explica. E o espiritismo, sem o pé no chão, sem a comprovação da ciência, correria o risco de virar só viagem. A ideia é que elas cresçam juntas. Tá bom, mas para a gente entender como esses fenômenos naturais acontecem na prática, a gente precisa saber do que eles são feitos, quais são os ingredientes. E é aí que entram dois conceitos que são a base de tudo em A Gênese. O primeiro é o fluido cósmico universal. Pensa nele como se fosse a argila primordial do universo, a matéria-prima de absolutamente tudo o que existe. Essa substância, com infinitas modificações, forma desde uma galáxia inteira até o pensamento que está passando pela nossa cabeça agora. É o que conecta tudo e todos. O segundo conceito-chave é o perispírito. Imagina assim, o espírito é a inteligência, o motorista. O corpo físico é o carro. O perispírito é toda a fiação, a eletrônica, que conecta os comandos do motorista ao motor e às rodas do carro. É um corpo fluídico, feito daquele fluido cósmico que faz a ponte entre a vontade do espírito e a matéria bruta do corpo. Então, a grande sacada é essa. Os espíritos conseguem agir sobre esses fluidos usando a força do pensamento e da vontade. Do mesmo jeito que a gente usa as mãos para modelar alguma coisa, eles usam a mente para modelar o fluido cósmico. Com isso, eles podem criar formas, aparências e até mesmo influenciar a matéria do nosso mundo. E isso já nos dá um exemplo bem prático. Uma aparição, quando a gente olha por esse ângulo, deixa de ser algo assustador, vira um fenômeno. O espírito quer se fazer visto. Ele foca sua vontade junto aos fluidos que estão ali no ambiente e condensa o seu próprio perispírito. O resultado? Ele se torna visível, às vezes até sólido ao toque para quem está ali. Beleza. Agora que a gente tem essa base, vamos pegar esses conceitos e aplicar em alguns dos fenômenos mais famosos que a gente encontra nos evangelhos. Vamos ver como eles podem ser entendidos não como uma mágica, mas como uma aplicação pura e simples dessas leis naturais. As curas, por exemplo. Como funcionariam?
A explicação é que um curador, como Jesus, direciona um fluxo de energia vital, de fluido puro, que atua no corpo da pessoa doente, meio que reorganizando as células e restaurando o equilíbrio. E o sucesso disso depende de 3 coisas: da qualidade do fluido do curador, da força da sua vontade e da fé de quem recebe. A fé, nesse caso, funciona como um ímã que atrai e absorve essa energia. Isso dá um sentido todo novo para aquela frase famosa: a tua fé te curou. Não é só uma força de expressão, é um mecanismo. As aparições, como a gente já viu, são explicadas por essa capacidade do espírito de adensar o seu perispírito usando os fluidos do nosso próprio ambiente. O corpo espiritual dele fica denso bastante para ser captado pelos nossos olhos ou até pelo tato. O exemplo clássico, claro, é Jesus aparecendo para os discípulos depois de morto. E a tal da possessão? A Gênese dá uma repaginada nesse conceito. Não se trata de um demônio que rouba a alma de alguém. A ideia é que um outro espírito, seja bom ou não tão bom, exerce uma influência tão forte, uma subjugação mental tão grande sobre uma pessoa que consegue usar o corpo dela para se comunicar por um tempo. É uma espécie de carona forçada no corpo, não uma posse da alma. Depois de passar por todos esses fenômenos, a gente pode pensar que a grandeza de Jesus estava aí, nesse poder incrível de manipular as leis da natureza. Mas a Gênese nos convida a dar um passo além, a olhar para o que realmente importava na missão dele. Sim, é inegável que Jesus conhecia e aplicava essas leis com uma perfeição que ninguém mais tinha, resultado da sua pureza de espírito. Ele curava, aparecia, fazia coisas incríveis. Mas sabe, focar só nisso seria como a gente ficar admirando a letra bonita de um grande gênio e não prestar atenção no que ele escreveu. Os atos dele eram uma demonstração do seu poder, mas não eram um objetivo final. E essa frase de Kardec, para mim, fecha a questão de forma espetacular. O maior milagre, o verdadeiro ponto de virada na história da humanidade, não foi transformar água em vinho, foi a revolução moral. Foi ensinar sobre amor, sobre perdão, sobre caridade e deixar um legado que 2000 anos depois continua transformando o mundo. Essa sim foi a sua verdadeira superioridade. E a gente encerra com essa provocação para todo mundo. Se o que a gente chama de milagre é, na verdade, só a pontinha do iceberg de leis naturais que regem a relação entre espírito e matéria, isso abre um universo de possibilidades. Quantas outras forças, quantas outras leis existem por aí, governando tudo sem que a gente faça a menor ideia? Talvez o grande mistério não seja o que está fora da natureza, mas o quão gigantesca e desconhecida a própria natureza ainda é. Fica aí a pergunta para a gente pensar.